Bom, estamos agora. Primeiro, um grande abraço a todos aí. Estamos chegando no último vídeo dessa série aí, teoria aí da hidráulica industrial. Claro que é um espaço pequeno, a gente está dando um curso que deveria ser dado pelo menos aí 30, 40 horas. Nós estamos resumindo esse curso aí a alguma coisa de pouco mais do que 6 horas. Primeiro, não tem como fazer mais longo do que isso. Qualquer coisa, entre em contato com a gente e logo em seguida também vamos fazer uma rápida experiência de fazer a parte de compreensão de diagramas de sistemas hidráulicos. Tá? Por enquanto a gente vai tentar usar um material que esteja disponível aí no mercado. Feito? Então, mangueiras e conexões hidráulicas é a coisa da hora. Como todos os componentes, tem lojas, né, tem empresas que vivem, sobrevivem, prosperam praticamente só com a comercialização e montagem de mangueiras hidráulicas. Cada vez mais, porque cada vez mais encontraremos mais máquinas hidráulicas aí disponíveis no mercado. Tá? E naturalmente vamos precisar de manutenção, troca de componentes, fabricar novas máquinas. Aqui a gente colocou algumas imagens nesse vídeo aqui, mostrando que eu tenho vários tipos de mangueiras, né? Aqui já está dando uma tabelinha da Parker aqui, mostrando as classes de pressão, né? 42 megapascal, 6.000 libras, 35 megapascal, 5.000 libras, e vai baixando. Mais abaixo aqui um conjunto de conectores, os mais diversos tipos de conectores que a gente vai encontrar. E do lado esquerdo um conjunto aqui que eu achei muito bonito, esse conjunto aqui, mostrando as válvulas, né, as mangueiras e como é que a gente fixa essas mangueiras e mais ainda a identificação de cada uma dessas mangueiras também e conectores, tá? Porque essa parte de cima ali deve ser os conectores elétricos, as mangueiras estão mais embaixo ali, mas a identificação também acontece praticamente da mesma maneira, ok? As mangueiras, essas são linhas flexíveis para condução de fluidos. Onde eu tenho movimento, eu tenho que ter uma mangueira para ligar esses cilindros. São todas instalações rígidas, né? O cilindro não se mexe, a tubulação não se mexe. Eu vou usar praticamente somente tubulações. As linhas flexíveis para a condução de fluidos são necessárias na maior parte das instalações onde a compensação de movimento e a absorção de vibrações se fazem presentes. Um exemplo típico de linhas flexíveis são as mangueiras, cuja aplicação visa atender três propostas básicas: conduzir o fluido ou gases, né, líquidos ou gases, absorver vibrações e compensar ou dar liberdade de movimento. Basicamente, todas as mangueiras consistem em três partes construtivas. Tem um tubo interno, tá, cuja principal função é ser compatível com o fluido que eu estou trabalhando, tá? Isso é muito importante. E de repente muda o fluido, eu tenho que mudar o tubo interno. Alguns tubos têm que ser especiais. O reforço é a carcaça, é aquele que vai determinar a pressão, tá? E além disso aí, eu vou ter talvez muitas camadas para conseguir suportar essa pressão. Aqui aparece aqui o nosso caminhão, né? Onde a gente vai encontrar aqui desse lado aqui as mangueiras, tá? Que elas estão perfeitamente acomodadas ali para que não se fique se roçando muito, tem uma proteção externa para evitar fricção externa, tá? E aqui do lado direito é uma imagem que a gente já viu do caminhão velho, mas a gente olha aqui que as mangueiras estão meio abandonadas. Essas aí vão falhar fácil, ainda mais que ela está fazendo aquela curva, né? Quando tu olha essa curva aqui, eu estou forçando o engaste do conector. Então está lá um conector engatado, ele tinha que estar subindo reto a mangueira. Mas quando ele está fazendo curva, eu estou forçando e vai quebrar, provavelmente, nesse bocal. Tá? Muito bem. As mangueiras aqui ainda vão ter uma capa, uma cobertura, que é a finalidade de proteger o reforço, essa parte ativa, né? Contra eventuais agentes externos que provoquem abrasão ou danificação do esforço.
E tem algumas dessas mangueiras que elas são feitas assim, para trabalhar com carinho. Tá? Então tem algumas unidades didáticas, em vez de ter aquelas mangueiras de borracha, com alma de aço ou de tecido, elas são de fibra, de estruturadas em reforço de fibra de vidro. Se tu der uma forçadinha e dobrar ela, ela quebra, praticamente tu perde a mangueira. E aí, classificar mangueiras? Na verdade, eu falei aqui alguma coisa sobre isso, tá? E tem a classificação SAE, que é a Sociedade de Engenheiros Americanos Automotivos, aí, né? As especificações construtivas das mangueiras permitem ao usuário enquadrar o produto escolhido dentro das seguintes parâmetros e aplicações: capacidade de pressão dinâmica e estática. A coisa está paradinha e tem o sistema está parado, de repente a dinâmica. O que dá? Dá oscilação de pressão, né? E com isso você vai olhar a mangueira, é impressionante, ela fica molezinha quando a pressão está baixa, quando a pressão aumenta ela tem a rigidez, dependendo da pressão e do tipo de mangueira, como se fosse uma barra de aço. Tu estar próximo de uma mangueira dessa aí, batendo no teu corpo, pode te machucar. A temperatura mínima e máxima de trabalho. Por que mínima? Porque algumas borrachas, alguns revestimentos quebram com temperaturas baixas e outros amolecem com temperaturas altas. Então tem que estar trabalhando com os dois parâmetros aí. A compatibilidade química com o fluido, né? De repente estou trabalhando com óleo hidráulico, não só óleo hidráulico. Quando a gente aprende uma coisa, pessoal, estou falando sobre hidráulico, é condição de mangueira. Cara, tudo está na mesma coisa. Tu vai ter raio mínimo e outras coisas, vale para qualquer mangueira, inclusive na indústria de alimentos. Na indústria de alimentos eu só guardei uma coisa: a mangueira normalmente é branca para alimentos, o revestimento é branco e tem um anel espiralado vermelho. Para que isso? É identificar mangueira para alimentos. E ela tem que ter uma borracha interna compatível com alimentos, resistente também à agressão química. Eu passei leite. Como é que eu limpo isso? Eu passo uma solução quente de soda cáustica, é agressivo. Depois passo uma água fria para enxaguar. E depois encho essa mangueira ou deixo ela cheia, ou faço um enxágue antes da operação com água clorada, que é outro agente agressivo. Quem já não deixou cair um pouco de água sanitária numa roupa, num calçado, aí de repente aquilo perdeu a cor e ali arrebenta o tecido, porque ele agride o tecido. Mesmo alguns sintéticos não suportam isso aí, perdem a cor e a resistência mecânica. Então é uma mangueira especial, né? Então essa mangueira, para indústria de alimentos, além de ser branca, com esse anel espiralado, né, vermelho, ela tem internamente uma borracha chamada Chemigun. Né? Isso não dá para esquecer esse nome. E se eu tivesse mais um filho, de repente, eu ia botar esse nome nele, né? Chemigun. Eu poderia querer me matar, mas tudo bem, né? Pode trocar o nome agora. Tá? Resistência ao meio ambiente, trabalho contra a ação do ozônio. Isso é outra coisa, né? Onde é que eu tenho o ozônio? Grandes altitudes. Então, onde passam os aviões aí, tem lá, basicamente ele queima ozônio. E esse ozônio lá, ele é extremamente agressivo também, ele queima mesmo, né? Todas as superfícies orgânicas aí. Raios ultravioletas, né? Quanto mais alto eu estou na atmosfera, mais raios ultravioletas eu vou ter. Calor radiante, que eu vou encontrar em siderúrgicas e outras forjarias, né? Tá lá, e a chama viva, às vezes tem fogo por perto ali, no forno de laminação, eu via muito isso. A vida útil da mangueira em condições dinâmicas de trabalho, né? Então posso fazer testes, quanto tempo dura isso, né? E o raio mínimo de curvatura. Não sei se vou conseguir botar aí depois uma foto aí dos risers, né? Aquelas grandes mangueiras utilizadas para extração de petróleo, que o pessoal precisava saber quanto tempo resistia, né? Porque aquele ficava lá no mar e aquele ficaria oscilando, né? Tá aqui no barco, aqui no cais, tu vai ter uma oscilação da mangueira, como eu estou fazendo com o fiozinho isso aqui, ó, tá? Só que era uma mangueira de 600 milímetros, não cabe no vídeo aqui, né? Uma coisa enorme ali. Aí o que fizeram? Fizeram um dispositivo e aquilo ali ficava dobrando aquela mangueira em torno de 2, 3, 4 vezes por minuto, dias e dias e dias, meses aquilo ali, né?
Aí depois pegavam e davam uma analisada na estrutura, ver se tinha alguma fissura. Dava para quase entrar dentro da mangueira, se não me engano. É um super mangueirão. A parede, de espessura de parede ali, de camadas de borracha e aço, mais de 1 palmo de espessura de parede. Compara com a mangueirinha do teu jardim lá para tu ver o que absurdo é isso, né? Diferença de tamanho. Tá? Então aquilo ali, por que faz? É um raio mínimo, olha, tem que ter aquela curvatura. Quantas dobradas aguenta nessa curvatura aí, né? Então aí vai, né? E quando eu for fazer uma instalação, a mangueira é o último recurso. Tem gente que às vezes vai botar uma pequena indústria como essa, e aí, bom, tem que estender ar comprimido para alguns pontos. O que o pessoal faz? Começa a comprar mangueira, mangueira, mangueira. E alguns lugares que eu já olhei, quando tu ajusta a tubulação, bota de preferência a tubulação soldada, é mais difícil, então bota a tubulação galvanizada, muito bem vedada, né? Faz teste de vazamento, não tenha assim, a preguiça de refazer alguma emenda, né? Colocando uniões adequadamente no meio da tubulação. Só por trocar a tubulação, tu chega a gastar 50% menos energia. O compressor liga só a metade do tempo. Pega um motor de 10 kW, tu está gastando 5 kWh praticamente só para suprir vazamentos. O que é 5 kW? 5 kW. É um chuveiro, tio. É como tu deixar o teu chuveiro ligado lá 24 horas, porque o ar comprimido dentro de uma indústria ele vaza 24 horas. Está com o compressor ligado 18 horas, ele vai vazar 18 horas. Né? Então, utilize tubo, pois a perda de carga em tubo também é menor. Evite utilizar conexões e mangueiras, botar muitas conexões o mais reto possível, e tem algumas tubulações que eu posso dobrar a frio, né, tubulações mais finas, e que vai te dar uma perda de carga menor, gera menos calor, etc. Evitar ampliações ou reduções bruscas no circuito, porque isso reduz o aumento da turbulência. Uma variação de diâmetro gera turbulência, gera calor, né? Evite utilizar conexões e terminais de mangueira fora de padrão. Algumas vezes tem algumas transições mais suaves e essas aí vão te gerar problema na manutenção. Utilize conjuntos de montados de mangueira com terminal macho fixo de um lado e macho e fêmea macho giratório do outro. Por quê? Mangueira é rígida, tá? A conexão dela ali, ela é rígida também, eu não consigo torcer. Então, se eu comprar 2 terminais rígidos, eu rosqueio de um lado e o outro lado, como é que eu vou rosquear? Não posso girar do outro lado. Então, é isso que ele fala, né? Um terminal giratório. Mesmo com aparentemente mais caro, procure especificar mangueiras que atendam os requisitos do meio ambiente externo do trabalho, evitando assim colocar proteções adicionais. Porque isso, às vezes tu vai olhar, até uma mangueira lá, que é indicada para aquele trabalho, que resiste à abrasão, vai esfregar a mangueira numa máquina, no chão, em algum lugar, não tem como evitar isso, né? Não, mas eu vou comprar aquela mais barata e vou botar uma capa de couro em volta, uma capa de plástico, vou costurar. Só vai arrumar acomodação com isso. Você vai ser como um filho aquele troço, você vai ter que atender ele toda hora, que vai estar toda hora dando problema. E aí depois as mangueiras ainda, né? Elas normalmente são compradas pelo tal do traço, né? A gente vai tentar dar uma olhada no que é, né? Então tu vai ter que aprender mais essa unidade aí para comprar mangueiras, certo? E aí tu vem aquela história, né? Aquele sistema que a gente começou com 200 bar, eu vou ter que ter todo o meu sistema operando com 200 bar, não tem? A minha mangueira vai ser classe 200 bar. E ainda tem que tomar cuidado com aquelas partes especiais, que é os picos, né? E aqui a gente consegue olhar nessa figurinha aqui do lado esquerdo, né? Uma mangueira com 4 camadas. Aqui está mostrando a camada interna, que vai ser compatível com o fluido, depois uma camada de reforço, uma de borracha ou de um outro elastômero aí, outra camada que pode ser aço trançado, pode ser fibra trançada, tá? E depois ainda mais uma camada de proteção por fora. Porque se essa malha de aço ela começa a romper, né, começa a abrasão, vou deixar a malha de aço porque aí ela vai ser mais resistente à abrasão do que a borracha.
quando começa a levantar aquelas pontinhas, que é um aço de alta dureza, tu passou a mão, vai te cortar violentamente, mesmo com luvas, algumas dessas felpinhas que saem, que é a ponta de arame, pode atravessar a luva e provocar ferimentos. Então, de novo, tem que achar a especificação correta, né? Mas dimensionar é relativamente fácil. E tem, claro que tem isso aí que é uma recomendação, né? Então vamos dimensionar uma mangueira aqui para qualquer coisa. Selecione uma mangueira para uma linha de sucção operando com 150 litros por minuto, né? Então o que a gente faz aqui para 150 litros por minuto? Eu vou procurar aqui que tem 3 camadinhas, né? Linha de pressão, linha de retorno e linha de sucção. A linha de sucção já indica ali que a velocidade dela é de mais ou menos 1,2 metros por segundo. Enquanto que a linha de pressão eu posso chegar em velocidade de 6 metros por segundo ou até mais. Por que isso? Porque na sucção, lembre-se de novo, né? Eu tenho que ser soft, suave na sucção. Não posso ter elementos mais restrições na sucção. Então o que eu faço? Eu pego, boto uma linha ali naquele 4 ali, né? Saindo desse ponto aqui, ó. Vou puxar até o 150 que está ali. Pá. Aí eu vou achar uma mangueira com traço 28, certo? Ou que vai ter 31,8 milímetros de diâmetro externo. Então, um gráficozinho mais ou menos fácil ali para dimensionar, desde que tu saiba todas as vazões, depois tu vai ver a pressão e tal, né? Bom, e aí eu tenho que instalar minha mangueira, tá? Eu tenho que tomar alguns cuidados com essa mangueira aí, que, só um minutinho. Então tá, vamos ver como é que ficou. Se eu me esquecer de cortar essa parte da edição, é porque eu fui desligar a máquina de lavar. Então, a instalação das mangueiras, tá? De novo, o cara tem que estudar esse troço, né? Nós, instala as mangueiras, mas tem uma série de detalhes, né? Caso o comprimento da mangueira seja excessivo, a gente tem que tomar um cuidado, a aparência da instalação não vai ficar satisfatória. É uma palavra que aparece muito aí no YouTube, né? Aí ser um vídeo satisfatório. Eu não sei bem o que significa isso, tá? Mas não vai ficar legal. E envolverá um custo desnecessário do equipamento, porque é uma mangueira muito comprida, vou ter que dar umas voltas nessa mangueira, de repente, para caber. Lembre que a maioria das conexões das mangueiras não dá para cortar e montar de novo, tá? Ela é prensada, então tem que comprar essa mangueira, ou vou ter que ter um aparelho para conectar isso aí. Se por outro lado o conjunto for muito curto, não permitirá flexão e variação no comprimento adequado, que ocorre por expansão ou contração, reduzindo a vida útil da mangueira. Pô, montei a mangueira, um dia bem quente, pô, ficou legal, tá tranquilo, mas vai esfriar. E aí, ao esfriar, o que acontecer com a mangueira? Ela vai contrair e vai começar a forçar os terminais. A vida útil vai diminuir. Tá? Diagramas abaixo mostram a instalação apropriada das mangueiras. Então, cada uma tem uma função, e aqui eu vou dar alguma explicaçãozinha só para a gente não ir muito longe, já que é o último vídeo, tá? Então, olha só, aqui tem 2 mangueiras. A primeira aqui está aparecendo aqui bem retinha. Puff. O que acontece com essa mangueira muito reta? Ela não tem possibilidade nenhuma de flexão. E se houver qualquer coisa, né, com esse resfriamento que eu falei, ela vai querer soltar do conector. E aí, rompe a mangueira, vazamento. Então, a gente tem que deixar uma pequena curva. Essa curva popularmente se chama de seio da curva. Tá? Tem que deixar o seio fazer aquela curvinha leve. Em alguns lugares eu tenho que tomar cuidado com o conector também, né? Olha só nessa figura aqui do lado, o errado o que é? Eu tenho 2 conexões retas aqui, né? E tem que botar uma mangueira. Então o cara comprou uma mangueira reta lá e botou a curva. O que acontece? Aqui na parte de baixo a gente já consegue ver, já está quebrando ali a mangueira, claro, é uma representação gráfica, mas está mostrando isso, né? Então o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter o conector especial para esse aí, que seria um conector curvo, sendo que um lado ele é fixo, né? Macho ou fêmea, e do outro lado ele é giratório.
Então, um lado eu pego, vou torcer toda a mangueira para conectar lá na minha peça, e do outro lado eu encosto tem uma porquinha que eu giro a porca e a mangueira fica parada, né? E aí não vou ter vazamento. Aqui de novo, né? Botou um cilindro hidráulico aqui e calculei mal, ficou curto. Então o que acontece? Quando o cilindro se movimenta, ela vai dar uma apertada na mangueira. Eu não respeitei aqui o raio mínimo. Então esse raio mínimo ali significa qual é a curvatura mais apertada que eu posso ter sem prejudicar. Porque de tanto eu dobrar isso aí, eu vou fadigando e as capas vão se escapando uma da outra, tá? E algumas vezes a capa interna da mangueira faz o quê? Ela se solta e se torce lá dentro, em função, às vezes, de temperatura ou pressão. Aí a máquina está funcionando normal, e vem, para, ou não tem mais velocidade. Ah, deu problema, chama alguém, o cara olha para cá, olha para lá. Nesse meio tempo, tudo esfria. A mangueira consegue voltar à posição normal, tá? Tirou a pressão. Aí tu liga, não, mas tá tudo funcionando, tá normal, daqui a um pouquinho de novo. Ah, é um defeito misterioso. Não, às vezes não se respeitou a vida da mangueira, que seria, sei lá, 4 anos tem que trocar, já começou a dar problema, tá? Ou o raio mínimo que houve soltar as capas internas. Aqui de novo outro exemplo ali, né, de como usar o acessório correto. Essas pecinhas que aparecem aqui na ponta, né, são os conectores, e às vezes eu tenho que estudar isso aí para ver qual é o conector ideal que eu tenho que colocar. Isso depende da máquina, né? Enquanto eu não souber como é que vai ser a máquina, eu comprar uma mangueira é temerário, ela pode ficar muito comprida, muito curta, com um conector errado. Ainda tem a possibilidade, muitas vezes, de colocar o conector reto, aí tem que botar mais um acessório na ponta, que é mais um ponto de montagem, mais um ponto de vazamento. Então vale a pena, às vezes, tu achar o conector adequado para cada instalação, certo? Aqui de novo, né, onde a mãe não tem jeito ali, ela tem que ficar numa posição horizontal. Para não deixar isso aqui solto, eu vou botar uma abraçadeira. Lembrando, a pressão cai, a mangueira dá uma caidinha, tá? Deu pressão, ela se levanta, lembra que ela fica rígida, fica firme? Então isso acontece, né? Aqui de novo, aqui um tipo de montagem, onde tem esse movimento alternativo ali, umas gavetas, alguma coisa da máquina, eu vou torcer toda a fibra da mangueira, tá? E isso vai fazer o que? Ela vai começar a soltar as capas e poderá romper. Então tem que ter um jeito que a fibra seja menos torcida ou não seja torcida e respeite o raio mínimo ainda da máquina. Tá? E todas elas vão ser algo parecido com essa, porque a gente tem que ajustar esses desenhos. Tá? Esse aqui que ele mostra ali o certo e errado, nessa figura da esquerda, olha só, mangueira, um conector reto com rosca macho aqui. Tá, mas eu tenho que conectar para baixo, então o que eu boto? Às vezes a montagem é um cotovelo fêmea e macho. Rosqueio o cotovelo fêmea e macho, e aí rosqueio a mangueira no cotovelo. O cotovelo é uma curvinha de 90 graus, tá? Tem cotovelo 45 graus também. Tem cotovelo de 180 graus também. Tem curva de 180 graus. Então o que aconteceu aqui? Não, se eu comprasse o conector correto, tá? Ele já vinha aqui direto com esse cotovelo, é uma montagem a menos, um ponto de vazamento a menos, tá? Mas é possível botar aquele conector, tá? E se eu não tiver um conector macho e fêmea, uma curva macho e fêmea, eu vou ter que botar uma curva, geralmente a gente encontra mais fácil no mercado fêmea, e mais uma outra peça que é 2 rosquinhas macho, que a gente vai chamar de nipple, tá? Escreve nipple, porque isso é do inglês, a gente fala nipple, ok? E aqui vem aí os vários tipos de conectores, né? Aqui, esse aqui que aparece essa coisinha vermelha aqui, é porque a mangueira ali é uma zona quente. Então não vou, acontece, tem um cano de descarga de um veículo, até a passagem de alguma coisa que é quente, linha de vapor, né? Então eu tenho que tomar um cuidado ali para que não haja o ataque, porque a borracha, mas não queima a borracha, mas ela começa a ter alterações, né, na estrutura dela, ela vai vulcanizando, vai cozinhando ali, ela vai degradando, na verdade, tá? E ali vai todas as mangueiras, né? Essa aqui de baixo, aqui o raio mínimo não foi respeitado, compraram uma mangueira muito curta, e olha, para errar
basta estar fazendo. Né? Não que errar não faz, mas também a gente tem que às vezes se esforçar para conseguir acertar alguma coisa. E os tipos de mangueira que tem ainda, tem dois tipos de mangueiras, né? As conexões reusáveis e as permanentes. Deixa eu ver se tem aqui uma figurinha. Aqui eu não botei a figurinha, tá? Mas as conexões reusáveis, quem já mangueirinha de jardim, né? Aquela ponteira que tu força, enfia dentro da mangueira ali, né? Às vezes tem que botar um aramezinho por fora. Tem umas que são mais legais de fazer, mas aquela simplesinha que vem na torneira, tu volta lá, tua mangueira dentro de uma água quente lá para dar uma amolecida e enfia aquele conector. Beleza, né? Tem que fazer um esforço danado. Agora imagina uma mangueira mais grossa que um braço, várias camadas de material e tu tem que botar ali dentro o que a gente chama um espigão de aço desse tamanho, assim, né? Um palmo de comprimento, grosso e que foi feito ali para entrar ajustado. Sabe como é que a gente faz? Tem que fazer uma ferramentinha para não deformar demais a mangueira, circular, pega um toco de madeira, fura ele, o diâmetro da mangueira até um pouquinho menor, bota no torno isso, né? Ou, se tiver sorte, uma serra-copo. Corta no meio, pega, bota a mangueira no meio, faz um sanduíche, prende numa morsa violenta, grande, né? Forte mesmo. Aí tu bota aqueles, lubrifica esse negócio, que não tem como esquentar essa mangueira, lubrifica a ponteira com fluido compatível que tu vai usar, pega um caibro de 8 por 8 de madeira de lei, né? 8 por 8 centímetros por 8 centímetros, assim, bota em cima do espigão, que a gente chama, pega uma marreta e te diverte batendo em cima da madeira. Por que não bater direto no espigão? Porque senão vai deformar ele, né? Então tu bota a madeira em cima. E não pega a madeira muito ruim, né? Pega a madeira de pallet, na primeira martelada, picaçou tudo, né? Alguns usam uma proteção já com uma rosca, né? Faz uma rosca forte de aço, que encosta lá no fundo do nosso conector, né? Nosso espigão, e aí bota uma camada de plástico, uma bucha de plástico dentro e bate ali em cima. Pode ser metal, mas vai fazer barulho. Se botar plástico, faz menos barulho, dura menos, mas é assim, tá? E aqui, né, só para a gente fechar essa parte aí, a gente vai encontrar como deveria ser uma montagem ideal de máquinas, né? Na parte que é rígida, coloca o tubo, esse aqui foi mal pintado até, né? E com suportes especiais que é de um plástico duro parafusado, tá? Não solda o tubo de inox, o tubo de óleo hidráulico, bota nesses suportes. Isso aí tem uma empresa, tem algumas empresas que são especializadas só em fornecer suporte para tubulações desse tipo. Então, é duas placas de aço, com os parafusos passam, e no meio tem duas meia-lua, vamos dizer assim, de um plástico, uma borracha adequada para isso. E dali sai a mangueira, né? Então, na ponta desse tubo, tu vai ter que botar um conector especial. Para nós fechar o nosso assunto, quero agradecer a paciência de todos, e alguém que queira trabalhar com isso, eu acho, olha, vamos fazer um curso melhor que esse, entre em contato com a gente, aquela crítica construtiva a gente sempre aceita, mas é o que a gente podia fazer nesse momento com o tempo que a gente tem, tá? Essa disciplina, em função dos estudos à distância, a gente foi estruturando aquilo que deu e publicando. Em vez de gravar, fazer uma aula gravada, eu preferi colocar no YouTube e conversar com os alunos nesse meio tempo. Então o aluno consegue, não posso ver o vídeo hoje, ele vai ver amanhã, e ele consegue editar e cortar isso aí, esses papos aí que a gente está tendo, não precisa, que consegue cortar isso aí, tá? Mas vejam só, isso é o que tentei colocar em cima por objetivo. A parte mais importante da máquina é o cilindro, depois vem as válvulas, sem válvula o cilindro não funciona, depois eu vou ter as bombas, depois tem as válvulas auxiliares que vão controlar a pressão e temperatura, né, e velocidade. Depois a gente vem para as bombas, aí vem os reservatórios, aí vem o fluido hidráulico, aí vem as mangueiras, e nós teríamos que passar ainda pela parte de instrumentação. Aqui a gente deu
uma olhadinha lá na parte de revisão de conceitos, tá? Então, muito obrigado e sempre dizendo aquela coisa, força e determinação. Força para a gente conseguir superar todas as dificuldades que a vida nos impõe, né? Não porque você é o sacrificado, mas nós todos temos que respirar. É difícil, a gente tem que fazer força para respirar, né? E determinação para seguir pelo caminho correto das coisas, né? Às vezes a gente fica com vontade de dar um desvio ali, vou largar tudo e tal, mas não desvie, né? Não se entregue assim tão facilmente, né? Não use drogas assim, eu estou com a cabeça cheia, minha família não me compreende, eu vou me esquecer do mundo e vou usar algum tipo de droga, né? Eu costumo dizer, vai lamber, cheirar ou fumar alguma coisa. Sabe o que tu vai arrumar? Um amigo. Vai arrumar um grande amigo chamado traficante. Que no início ele vai te facilitar algumas coisas, depois ele vai dizer, traz o videogame lá de casa, traz a televisão, me dá aí que a gente troca por mais uma dose. E aí tu vai comprar aquela dose ali pagando com o sangue do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, teu sangue, a estabilidade da tua família. Não vale a pena. Eu fumei cigarro da Souza Cruz, durante 20 anos. Há 10 anos, há 20 anos, 25 anos eu parei de fumar. E há 10 anos eu faço algum tratamento para conseguir viver um pouco melhor e gasto quase R$ 1.000 por mês aí para me manter operacional. Essa é a palavra. Então, pessoal, força e determinação. Não use drogas assim tão facilmente. Só para me divertir um pouquinho. Cara, faz outra coisa. E principalmente, seja feliz. Grande abraço a vocês. Até o próximo curso aí.